Livro de Gênesis, amém? Gênesis, capítulo 15, a paraxá que passou, amém? Louvado seja Deus, mas vamos continuar meditando nessa palavra, amém? Então, Deus vai falar com Abraão, louvado seja Deus. E disse-lhe mais o Eterno. Gênesis 15, verso 7. Disse-lhe mais o Eterno: Eu sou o Eterno que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse a Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E Abraão trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Deus a Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades, e naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o queneu, e o quenezeu, e o cadimoneu, e o eteu, e o perizeu, os refaíns, e o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Deus prometeu para Abraão, meus irmãos, que daria para a sua descendência, que é a descendência de Isaac e Jacó, a terra desde o Nilo, que é o rio do Egito, até o grande rio Eufrates, que corta o Iraque. Então, o território que Deus tem prometido e que prometeu e que vai se cumprir, meus irmãos, em breve, é que Israel receberá como sua terra parte do Egito, toda a Jordânia, parte do Iraque e provavelmente parte do Irã, parte da Síria, Líbano inteiro, porque ele fez esse pacto com Abraão, aleluia. E Israel nunca foi dono de todas essas terras. O Egito nunca foi de Israel, uma parte do Egito. Mas Deus diz que uma parte do Egito será de Israel. Então, meus irmãos amados, nós vemos aqui que o nosso Deus é um Deus de palavra. E Deus tivesse levantado agora, os irmãos, operado as guerras, pois Israel está guerreando exatamente contra vários desses países, contra a Síria, contra o Iraque, contra o Irã, contra o Hezbollah no Líbano, contra o Hamas, contra até o Iêmen, que fica no sul da Arábia Saudita. Ali, meus irmãos, nós vemos que Israel está levantando-se contra esses países.
E o Eterno tem dado grande vantagem para Israel. E por que que Deus está nesse movimento, meus irmãos? Por que que Deus faz isso? Porque Deus, ele quer se revelar para o mundo como o Santo de Israel. E como nós vimos, meus amados e queridos irmãos, na Haftará desse Shabat, que nós vimos ali no capítulo de Isaías, capítulo 41, meus irmãos, veja bem, vamos aqui em Isaías, que foi lido nesse Shabat, Isaías 41. Deus, ele fala assim no verso 1: calai-vos perante mim, ó ilhas. Eu já expliquei para os irmãos que quando Deus fala de ilhas, ele está falando dos continentes. Ele está falando da África, está falando das Américas, está falando da Ásia, está falando da Europa, está falando da Oceania. Deus está dizendo para as nações do mundo inteiro: calai-vos, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se, então falem. Cheguemos-nos juntos a juízo. Deus chama as nações para o juízo. E Deus diz aqui: quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o seu pé? Ou seja, quem que chamou o justo e trouxe o justo para os pés dele próprio? O Eterno. Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre os reis? O Eterno. Ele os entregou a sua espada como pó e como a pragana arrebatada pelo vento ao arco. O Eterno está falando aqui, meus irmãos, de que Deus entregou as nações aos pés de Yeshua HaMashiach, que é o Mashiach. Ele está falando do Messias. E fala que ele, o Messias, os persegue e passa em paz, por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado, porque os pés de Yeshua, meus irmãos, caminhou somente no território de Israel, mas ele estará perseguindo os adversários em breve, meus irmãos. Quem operou e fez isto? Chamando as gerações desde o princípio. E ele responde: eu, Eterno, o primeiro e com os últimos eu mesmo. As ilhas, os continentes o viram. Viram quem? Yeshua. E temeram. Isso fala com o Apocalipse, meus irmãos. Quando diz que as nações, ao verem, capítulo 1 de Apocalipse diz: quando as nações olharem para Yeshua, vindo em poder e glória, se lamentarão. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te. E aí vem, e o artífice animou ourives, e o que alisa com o martelo, o que bate da migorda, dizendo que da coisa saudada boa é. Então com os pregos afirma para que não venha mover-se. E aqui, irmãos, veja bem, esse é o pecado das nações, a idolatria. E aqui no verso 8, meus irmãos, Deus ele fala assim: porém tu, ó Israel, oh, aleluia. Ele falou das nações agora e caracterizou as nações como idólatras, corações idólatras, mentes idólatras, mas o Espírito Santo está dizendo aqui através do Eterno: porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão. Veja a promessa que Deus deu para Abraão lá em capítulo 15, agora em Gênesis. E Deus chama Abraão de meu amigo. Aleluia. Isso aqui, irmão, depois de mais de 1000 anos que Abraão morreu, depois de mais de 1000 anos que Abraão morreu, Deus chama Abraão de amigo, porque Abraão está lá no seio do Eterno. Aleluia. E aqui ele diz: porém tu, ó Israel, descendência de Abraão, tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi, nunca te rejeitei. Porque muitos pensam que Israel foi rejeitado. Muito pelo contrário, meus irmãos, Israel está vivo, tanto está vivo que está aí vencendo todos os seus inimigos. E aqui a palavra de Deus diz: não temas. Deus está falando com Israel. Esse versículo é usado, meus irmãos, por tanta gente. Muitos cristãos usam esse versículo, mas esse versículo só pode ser usado
para aquele que está enxertado na oliveira, aquele que cumpre a Torá, aquele que cumpre as palavras de Yeshua. Tem essa promessa do verso 10. O verso 10 Deus diz assim: para aquele que cumpre a Torá, que é que nem Israel, que não tem ídolos, mas que tem o que é um coração voltado para o eterno. Deus diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus diz para Israel, as pessoas, a humanidade se espanta. Como Israel vai vencer tanta gente que está ali no livro de Ezequiel? Como que Israel vai vencer a Rússia? Como que Israel vai vencer esses países? A Turquia, que é o segundo maior exército da OTAN. Aqui está a resposta. Deus diz, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e só tem ele de Deus. As nações não têm Deus, porque quem tem Deus é aquele que está enxertado na oliveira. E aqui, meus irmãos, a oliveira é Israel. E Deus diz aqui no verso 11, eis que envergonhados. Isso está na Haftará desse Shabat, meus irmãos, que acabamos de ler. Deus diz para Israel e para nós que estamos na oliveira, eis que envergonhados e confundidos serão todos que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que se contenderem contigo perecerão. Aleluia. Irmão, Deus ele está dizendo aqui que aquele que contender com o irmão ou a irmã, mas o irmão ou a irmã não pode se gloriar nisso não. Porque a palavra de Yeshua é que nós temos que amar os inimigos. Mas Deus, ele diz, na sua santa palavra, que envergonhados e confundidos serão todos que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Aqui Deus diz, buscá-los-ás, mas não os acharás. Deus está dizendo, Israel, você vai buscar os seus inimigos, porque Israel está batalhando contra 7 países, e vão vir mais países, meus irmãos. Israel vai batalhar com mais países ainda, novos inimigos aparecerão, e Deus diz, você, Israel, buscá-lo-ás, porém não os acharás, os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada. Irmão, olha que Deus está dizendo, Deus está dizendo que pode, quantos forem pelejar contra o povo dele, que ele tornará eles em nada. E como coisa que nada é os que guerrearem contigo. E Deus diz para a descendência de Abraão, irmãos. A descendência de Abraão cumpre a Torá. A descendência de Abraão cumpre o Shabat. A descendência de Abraão crê em Yeshua, por causa que Yeshua também é a trava, meus irmãos. Essa descendência de Abraão vai crer em Yeshua também. Mas essa descendência que somos nós que já cremos, estamos na oliveira cumprindo o Torá, já somos abençoados. E aqui Deus diz, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Essa palavra não é para o mundo, meus irmãos. Essa palavra não é para quem não crê na Torá. Essa palavra é para aquele que pratica a Torá e as palavras de Yeshua. Deus diz assim, eu tomo pela tua mão direita. Então, irmão, quando você guarde o Shabat, você guarde as festas do Eterno, você cumpra as orações do Eterno, cumpra corretamente, meus irmãos. Porque aqui Deus diz no verso 14, que está na nossa Haftará desse Shabat, Deus diz no verso 14, não temas, tu verme de Jacó, povozinho de Israel. Olha, Deus dizendo, você é um povinho, com tanta gente te querendo destruir, e Deus está dizendo para Israel, irmãos, não temas, tu verme de Jacó. Como é que pode, meus irmãos, materialmente falando, como é que pode a liderança de Israel estar enfrentando essas guerras? Não é por ele só, é porque tem Deus no comando. Como é que esses homens estão assim ousados? É porque Deus está no comando, porque são países fortes também que Israel está lutando. Israel está lutando contra países fortes, meus irmãos.
e vai lutar com países mais fortes ainda. E Deus diz, não temas, tu verme de Jacó. Deus diz assim, tu é que nem um verminho, tão miudinho que é, rapaz. E Deus diz assim, tu é um povinho. Agora, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Aleluia. O teu Redentor é o Santo de Israel. O teu Redentor é aquele que manda. O teu Redentor é aquele que decide. O teu Redentor é aquele que pega o povinho e faz esse povinho destruir todas as nações. Aleluia. E nós vemos aqui, meus irmãos, ele diz assim, Deus está dizendo, eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos. Olha que coisa, irmão. Eu vou botar em vocês dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a pragana. Que coisa que vai... Deus vai empoderar o povo do Eterno. Tu os padejarás e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Aleluia. Deus está com a promessa de gozo, de alegria, de bênção para aquele que cumpre a Torá, meus irmãos, para aquele que cumpre a palavra de Adonai, para aquele que cumpre o evangelho de Yeshua, porque nada mais é do que a explicação da Torá. O evangelho de Yeshua HaMashiach, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, é o evangelho puro. E ali também as epístolas dos apóstolos, que foram ali também explicando muitas das palavras de Yeshua e da Torá. E aqui nós vemos que Deus está dizendo, tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Por que que Deus faz isso, meus irmãos? Porque Deus, ele diz aqui no início do texto, porque eu fiz essa promessa ao meu amigo Abraão. Aleluia. Está aqui, verso 8. Porém, tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Aleluia. A promessa, o pacto que Deus fez com Abraão, meus irmãos, foi exatamente aquele texto que a gente leu ali. O pacto que Deus fez com Abraão está ali em Gênesis capítulo 15, meus irmãos. São aqueles versículos, quando Abraão corta aqueles animais. Abraão bota uma metade de frente à outra, daqueles 3 animais, e também as aves ele não corta. E depois à noite, vem uma tocha de fogo e passa por meio das metades. E Deus fala para Abraão, eis que eu sou contigo e a tua descendência, aleluia, darei do rio do Egito até o rio Eufrates, aleluia. E isso Deus está cumprindo agora aos nossos olhos, meus irmãos. Deus está fazendo esse movimento com Israel como nunca fez. Antigamente Israel, como disse recentemente, eu estava ouvindo a mensagem, né, que Deus agora já está fazendo o quê? Revelando para as nações que ele é o Santo de Israel, como está ali no livro de Ezequiel, irmãos. No livro de Ezequiel, essa guerra maior que está se aproximando, está em Ezequiel 38, e nós vemos ali, meus irmãos, que Deus é quem traz os inimigos contra Israel. Olha que coisa tremenda para o Israel vencer. Olha o que Deus diz no verso 16, irmão. Ele diz assim, para Gog, para aquelas nações todas, para o Irã, ele bota o Irã aqui no verso 5, ó, de Ezequiel, persas, é o Irã. Casa de Togarma é a Turquia, Put é a Líbia, e Gog é a Rússia, amém? Que é Mesec, Tubal, Moscou e Tobolsk. E ele vai fazer o que com esses países? Diz assim no verso 16, para esses países, Deus diz, e subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra. Deus está dizendo, eu vou pegar vocês e vou trazer vocês contra a minha terra. Eu vou botar vocês assim, ó. E eu já disse para eles que eles não podem não temerem não se assustarem. Eu já falei para o meu povo, eu vou pegar vocês para trazer contra a minha terra. É Deus que movimenta a guerra, irmão. Ele diz, eu que vou botar vocês com raiva do meu povo, para que os gentios me conheçam a mim.
Por que ele fala isso? Porque as nações não conhecem ele ainda. As igrejas não conhecem ele ainda, irmão. A humanidade não conhece ele ainda. Se conhecesse, estavam praticando a Torá. E se conhecesse, praticavam também a Bíblia. Preocupavam-se com as almas. Aqui diz, eu vou fazer isso para que os gentios me conheçam a mim. Quando eu me houver santificado em ti, eu agora diante dos seus olhos. Então depois Deus diz, eu vou trazer vocês contra a minha terra. E aí Deus diz, 2 versículos depois, sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, porque Deus trouxe ele contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus que a minha indignação subirá à minha face. Deus diz, ó, eu vou trazer vocês, quando vocês chegarem, eu vou ficar com raiva de vocês, vou defender meu povo. Olha que Deus tremendo, irmão. Deus, ele faz tudo. Traz o inimigo vem para cima de Israel, e Deus vai subir indignado contra esse inimigo que Deus trouxe. E Deus diz no verso 19, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Então aqueles inimigos, eles serão derrotados, serão destruídos. E olha o que Deus diz, irmão, qual o motivo disso tudo? Está no último versículo desse capítulo. Assim, eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Só sabe quem é o Senhor verdadeiramente, meus irmãos, quem conhece o Deus de Israel. Quem não faz o relacionamento de Deus com o Deus de Israel, não conhece o Senhor. Por isso que Deus vai dizer, as nações aí vão me conhecer. E no capítulo 39, ele complementa, aleluia, no verso 7, quando ele diz assim, e farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e os gentios, as nações, saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Ah, irmãos amados, nós vemos que o objetivo de Deus é que as nações, as igrejas, toda a humanidade venha praticar a Torá, mas Satã está ofuscando os olhos das nações. Mas Deus diz que vai fazer esse movimento, ele está fazendo esse movimento, para que as nações conheçam que ele é o Santo em Israel. Queridos irmãos, e você que está enxertado na oliveira, você que está obedecendo a Torá, você que pratica a Shacharit e Minhar-Vit, você que está ali guardando tem Hanukkah, tem festa de Hanukkah agora no final do ano, nós que cumprimos a palavra de Adonai, nós que cumprimos a palavra do Eterno, nós temos enxertado na oliveira e nós temos o nome do Santo de Israel sobre nós. Temos que ter um coração perdoador, nós temos que ter um coração do Eterno. O Eterno diz para nós, amai, Levítico, Torá, capítulo 19, verso 18, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Está lá no meio da Torá, capítulo 18 de Levítico. Louvado seja Deus. Então nós temos que amar o próximo. Amém? Como ele diz também no próprio capítulo 19 de Levítico, que não serás mexeriqueiro, não pode fazer fofoca, não haverá isso no meio do povo de Israel. Deus diz lá que nós devemos amar os inimigos. Está em Êxodo capítulo 23, versos 4 e 5. A Torá, irmão. Agora você que é cumpridor da Torá, você tem o selo do Santo de Israel na tua vida. E Deus está dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aqui diz, irmãos, Isaías, repetindo esse texto, capítulo 41, verso 10. Deus está dizendo para nós, e para Israel também, que vai estar cercado de muito inimigo, Deus está dizendo, não temas. Israel está preocupado, mas Deus está tranquilo, porque na verdade Deus está sempre tranquilo, meus irmãos. Deus diz para Israel, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu vou te trazer muita gente contra ti. Eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo.
e te sustento com a destra da minha justiça. Não, nenhum mal vai te acontecer. O que o inimigo pensa em te derrotar, ele é que já caiu por terra. Então, meu irmão, minha irmã, prossigamos com alegria. Você, irmão, irmã, e eu também, temos que vestir o Espírito, revestir do Espírito Santo para que a gente entenda, nós somos povo de Israel. Nós somos enxertados na oliveira. Essa promessa está sobre mim. E o inimigo nunca triunfará sobre mim. O que eu tenho que fazer para que o inimigo não triunfe sobre mim? Obedecer a palavra de Deus. Guardar o Shabat. Não profanar o Shabat. Guardar as pedras do Eterno. Guardar minha língua. Guardar meu olhar. Guardar meu ouvir. Guardar minha fala. Louvado seja o nome do Eterno. Guardar a minha veste interior e a exterior também. Então, queridos, que o Espírito do Eterno continue falando ao coração dos amados. Que o Eterno abençoe a todos. Essa foi a Haftará do Shabat que passou. Amém? Uma Haftará muito importante, mas que não dá na mensagem do Shabat para a gente falar todas as mensagens do Shabat. Então a Haftará ficou para hoje. Que Deus... Mas lembre-se disso, o pacto que Deus fez com Abraão, irmão. E Abraão é chamado de amigo por Deus mais de 1000 anos depois da sua morte. Por quê? Abraão está vivo. E Deus, todo aquele que morre e está na presença de Deus, nunca morreu na verdade, está vivo também. Então, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.